Olá, pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais um tema da história do Brasil, que é a Era Vargas, tá? Vimos na aula anterior, estudamos a República Velha, hoje a gente vai entrar na Era Vargas, tá? Anteriormente, pessoal, nós havíamos falado que na República Velha, final da República Velha, ela começou a entrar em crise, aquele sistema político do café com leite, da política dos governadores, né, aquela república oligárquica, aquele poder das oligarquias começou a ser colocado em xeque, porque não funcionava mais. Né? Vimos que a dependência do Brasil à agricultura trouxe problemas. Com a crise de 29, nosso principal parceiro comercial, nosso maior comprador de café, que era os Estados Unidos, devido à crise que ele estava vivendo, ele não podia comprar nosso café. E isso trouxe uma grave crise econômica para o Brasil. O Brasil precisava se modernizar, o Brasil precisava sair da dependência agrícola e entrar na fase industrial de fato, né? Houve surtos de industrialização, mas era algo muito incipiente, né? Muito básico ainda. E aí o que acontece? Em 1929 vai ter eleições. O presidente da época era Washington Luiz, ele era paulista. Pela lógica, se o presidente era paulista, o próximo deveria ser mineiro. Só que o Washington Luiz interrompe com a política do café com leite e lança como candidato Júlio Prestes, tá? E aí Minas Gerais lança então a candidatura de Getúlio Vargas. Tem-se as eleições de 1929 e quem ganha essa eleição? Júlio Prestes. Quem ganha é Júlio Prestes. Júlio Prestes ganha as eleições, Vargas sai derrotado, apesar do apoio que ele tinha dos militares que desejavam modernizar o Brasil, né? E viu na figura dele essa possibilidade, até devido ao discurso dele, porém Vargas perde. Com o apoio dos militares, então, Vargas assume a presidência e não deixa Júlio Prestes assumir. Veja, Júlio ganhou, mas não assumiu a presidência. Os militares apoiam, então, um golpe no qual Vargas assume a presidência do Brasil provisoriamente. Vargas prometia modernizar o Brasil, levar o Brasil para um novo patamar, um patamar industrializado, né, desenvolvido e moderno. E aí, podemos dividir a história do Brasil, então, em 3 momentos. De 30 a 34, teremos a fase do governo provisório, tá? Onde, teoricamente, Vargas governaria de maneira provisória, até que novas eleições ocorressem. De 34 a 37, o governo constitucional, onde ele governa agora tendo como base uma Constituição, e de 37 a 45, que vai ser o período do Estado Novo. Vamos aprofundar agora cada um desses períodos. A primeira fase, como eu disse para vocês, que é de 30 a 34, ela é o governo provisório, porque, como eu disse, Vargas ele assume o poder provisoriamente. Né? Os militares apoiam a ascensão dele para assumir a presidência do Brasil, para apenas modificar a estrutura. E aí o que acontece? Quando Vargas assume, por não ter sido eleito pelo povo, a Constituição que estava em vigor não estava valendo de nada. Então Vargas governava a partir de decretos e não se sabia até quando ele ficaria no poder. São Paulo, que havia sido vitoriosa na eleição, organiza então um movimento para que Vargas faça uma nova Constituição, convoque uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição do Brasil. É a chamada Revolução Constitucionalista de 1932, no qual os paulistanos vão às ruas exigir de Vargas a criação de uma Assembleia Constituinte, porque com a Constituição em vigor, Vargas teria que obedecê-la e haveria prazo para que ele saísse do poder. Apesar de Vargas ter reprimido o movimento, em 34 ele cria essa Constituição, ela é criada, tá, pessoal? A primeira fase do governo dele vai ser marcada pelo quê? Apesar dele ter prometido romper com as oligarquias, ele ajudou em muito os cafeicultores. Não podemos esquecer que os cafeicultores eram os deputados daquela época, eram governadores, eram prefeitos. Então, Vargas precisava do apoio deles para governar. Então, ele ajuda esse grupo, tá? Ao mesmo tempo, ele vai investir em alguns setores para poder o Brasil se modernizar. É criado o Ministério da Educação e Saúde, era junto, tá? Hoje é separado, tem o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. Naquela época era uma coisa só. Cria-se o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. As primeiras leis trabalhistas vão surgir em seu governo com seu apoio, é a chamada CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, onde vai se estabelecer férias remuneradas,
salário mínimo, tá? Jornada de trabalho definida, uma série de conquistas serão alcançadas durante o governo de Vargas. Daí ele ser conhecido como o pai dos pobres ou o pai dos trabalhadores, ok? Aqui nós temos a figura do Vargas, ele era uma figura bastante carismática, né? Ele era um presidente bastante populista, conversava com o povo, né? Falava o que o povo queria ouvir, abraçava. Lembra muito a figura do Lula, ok? Nós temos aí o desfile, né? Homenageando sempre a figura de Vargas, tá? O que vai acontecer? A segunda fase do governo dele é de 34 a 37. O Brasil agora vai ser governado, né, baseando-se na Constituição. Essa Constituição de 34, pessoal, ela vai trazer algumas novidades, né? Vargas prometeu modernizar o Brasil, então essa modernização veio através das leis também. Podemos destacar como novidades a criação da Justiça Eleitoral, para poder fiscalizar melhor o processo eleitoral e evitar a instituição do voto secreto. Lembra que a política dos governadores só era possível porque o voto era aberto e eles podiam controlar em quem você ia votar? Se o voto fosse secreto, isso acabaria. Então, ele cria o voto secreto. A idade mínima para votar é reduzida para 18 anos e as mulheres conquistam o direito de voto. Não digo que Vargas deu esse direito, não, porque não foi dado por nenhum homem, não. Foi uma conquista das mulheres depois de muita luta. Elas conseguiram o direito de voto, tá? A partir da Constituição de 34. Então, isso aí é um marco importante para a história das mulheres no nosso país. A partir de 34, elas conquistam esse direito de voto depois de muita, muita luta. No governo constitucional, dois grupos políticos vão se destacar. A A e B, que é a Ação Integralista Brasileira, e a ANL, Aliança Nacional Libertadora. A A e B era um partido fascista que existia no Brasil. Estudamos o fascismo quando falamos dos regimes totalitários, né? Fascismo italiano de Benedito Mussolini, que era um partido que o fascismo era antiliberal, anticomunista, militarista, corporativista, ultranacionalista. O fundador dele é Plínio Salgado. Tá? O lema dele era Deus, Pátria e Família. E aí pregava perseguição ao comunismo, eram contrários ao capitalismo liberal, defendiam um Estado forte, e eles apoiavam Vargas. E Vargas tinha lá uma simpatia pelo fascismo, né? Apesar dele ter sido um presidente que muito fez pelo país, ele tinha uma simpatia muito grande pelo fascismo, porque o fascismo era uma via que permitia que ele realizasse os seus objetivos. A Aliança Nacional Libertadora era o oposto, era um partido comunista, cujo líder era Luiz Carlos Prestes. Lembra do Luiz Carlos Prestes da coluna Prestes? Aquele que marchou por todo o país tentando fazer uma revolução. Não confundiu Luiz Carlos Prestes, pelo amor de Deus, com o Júlio Prestes, que foi o que ganhou as eleições, mas Vargas não permitiu que ele assumisse. A ANL tentou matar Vargas, né, e assumiu o poder no Brasil através de um golpe que foi conhecido como a intentona comunista, tá? O que acontece? Vargas, então, estava governando, baseando-se governando, tendo como base a Constituição do Brasil, só que ele tinha planos de continuar no poder. E aí, o que foi que ele fez? Em 37, deveria-se ter novas eleições, né? 37 acabaria o mandato de Vargas, e aí deveria ter novas eleições. Só que aí tem lá toda a campanha, vote no fulaninho, vote no fulano. Só que Vargas, por debaixo dos panos, ele vai chegar com um grande jurista da época, pessoa que entende das leis, e vai pedir que ele faça uma Constituição nova para o Brasil. Uma Constituição nova, uma Constituição autoritária, que dê amplos poderes para o Vargas. Vargas manda ele fazer e deixar ali pronto, guardadinha, tá? Em paralelo a isso, ele chega para um alto comandante do Exército e pede para esse comandante ir na rádio falar para a população brasileira que os comunistas estão tentando tomar o poder. E aí o comandante vai lá para a rádio e fala: atenção, povo brasileiro, os comunistas estão tentando tomar o poder em nosso país. Não podemos permitir que isso aconteça, pois eles tomaram nossos lares, nossas coisas, né? O comunismo não é de Deus. Então fez toda aquela propaganda negativa do comunista, amedrontando a população, e a população ficou morrendo de medo, né? E pediu ajudar quem? A Getúlio Vargas. A Getúlio Vargas fala: calma, população brasileira, eu resolverei o problema de vocês. Vou salvar a nossa nação. Para isso,
terei que encerrar as eleições. Aí as eleições são canceladas e Vargas fica no poder de 37 até 45, é o período do Estado Novo. Aí lembra da Constituição que ele pediu para o jurista lá preparar? Ele pega, tira essa Constituição e bota ela em vigor. Era uma Constituição que dava mais poderes para ele, tá? Você imagina aqui, pessoal, dos integralistas brasileiros, né? Os fascistas. Isso aqui, acredite se quiser, é um grupo de estudantes cearenses, né, do nosso estado, fazendo a saudação do movimento Anauê, que era um Anauê, né, que era um movimento do integralismo brasileiro, ou seja, jovens fascistas no estado do Ceará, né? Ô vergonha. Uma besteira dessa. Mas vamos lá. Continuando aqui. Vargas, então, fica no poder por mais um tempo, de 37 a 45. Não podemos esquecer de 39 a 45, foi a Segunda Guerra Mundial. Essa Constituição autoritária, a Constituição polaca, né? Lembrava muito a Constituição da Polônia, deu amplos poderes para o Vargas. Vargas, durante o Estado Novo, ele vai criar o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que vai enaltecer a sua imagem, né? Isso era feito como? Através da propaganda em rádio. Hoje nós temos a TV, os celulares. Na época, era o rádio. Então, no horário que a família estava em casa jantando, passava 1 hora de notícias só sobre coisa boa no Brasil, né? Que era a Hora do Brasil. Hoje passa 7 horas da noite, na época acho que passava às 18, era 17. E aí, só 1 hora só de notícia positiva falando bem do Vargas. Então, isso foi construindo uma imagem sobre ele de que o Vargas era um presidente excelente. Se você, inclusive, hoje assistir a Voz do Brasil, você vai ver que não tem notícia negativa, é só notícia positiva sobre o governo. Se seu único canal de informação for esse, você pensa que o Brasil é uma maravilha, né? Então, Vargas vai investir na sua imagem para poder ser bem quisto pelo povo. O Brasil entra na Segunda Guerra, ao lado dos aliados, vamos da Segunda Guerra daqui a pouco. O Brasil vai lutar na Segunda Guerra contra o fascismo e o nazismo, né? Agora veja que interessante. O Vargas, ele ficou neutro durante muito tempo. A guerra foi rolando e ele neutro. Dizem muitos historiadores que Vargas tinha uma simpatia muito grande em apoiar o eixo, né? Que era o lado da Itália e da Alemanha. Mas aí, quando Hitler se cansou da neutralidade de Vargas, acabou afundando aqui alguns navios brasileiros, ele se viu obrigado, então, a apoiar os aliados. E, em troca do apoio dos aliados, entre eles os Estados Unidos, então, dá dinheiro, empresta dinheiro para o Brasil construir a Companhia Siderúrgica Nacional. Então, o apoio do Brasil foi comprado, né? Não se deu por uma afinidade ideológica, não. Tá? O Brasil luta na Segunda Guerra. Ao final da Segunda Guerra, soldados brasileiros vão para a Itália. Tá? Até dizia-se naquela época, o jornal falava, é mais fácil a cobra fumar do que o Brasil ir para a Segunda Guerra. E aí os soldados brasileiros, né, eles pintavam aqui nos mísseis, a cobra está fumando, né? Porque, ou seja, o Brasil foi para a guerra. Daí o símbolo ser uma cobra fumando, tá certo? E nós temos aqui uma reunião lá no estado do Rio Grande do Norte, na base, Getúlio Vargas e o presidente norte-americano. Tá? Eles foram costurar esse acordo, esse apoio. E as propagandas desenvolvidas pelo DIP, Departamento de Propaganda e Imprensa e Propaganda, passa a imagem de Vargas. Uma amiga minha que lutou na Segunda Guerra Mundial, lembro que na época de escola até ela dá uma palestra para ele. Né? Ainda hoje existem brasileiros vivos, ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial que lutaram na Itália. Então, a Força Expedicionária Brasileira foi a que teve o maior destaque nessa participação. A Batalha de Monte Carlo, batalha muito conhecida, com os brasileiros contribuíram lá na Itália, tá? Para derrubar o regime fascista. Agora veja que contradição. Vargas manda soldados brasileiros para lutar contra um regime totalitário, um regime ditatorial, fascista e nazista, né? Sendo que ele era um ditador. Veja que contradição. Então, quando a guerra acaba em 45, só resta uma alternativa para o Vargas, que é qual? Renunciar. 45 ele renuncia, tem-se eleições e o candidato dele é eleito, que é Eurico Gaspar Dutra. E aí é tema de outra videoaula, que é a República Populista, que já está disponível para vocês aí também no nosso canal, tá? Turma, espero que vocês tenham gostado, tá? Esqueci de falar uma coisinha. Durante o governo de Vargas, como ele havia prometido modernizar o Brasil, ele fez um grande investimento em quê? Em indústria de base. Para que uma indústria exista,
ela é, né, por exemplo, uma Volkswagen, que é uma fábrica de carros. Para a Volkswagen existir, existem outras indústrias que são necessárias antecedê-la. A indústria que vai montar as máquinas, por exemplo, a indústria que vai retirar a matéria-prima da natureza, o ferro e o aço. Então, essas indústrias são chamadas indústrias de base. A indústria que retira matéria-prima da natureza, a indústria que produz energia, tá? No caso, Petrobras, matéria-prima, Companhia Siderúrgica Nacional e a Vale, né? Então, essas indústrias são indústrias de base. Vargas vai investir, então, na criação de indústrias de base para poder o parque industrial brasileiro se desenvolver. Vamos ver na outra aula aí sobre Vargas, que ele volta ao poder posteriormente, a criação da Petrobras, da Vale do Rio Doce, e nesse mandato dele ainda, desse inicial que nós vimos hoje, foi a Companhia Siderúrgica Nacional, tá? Pessoal, turma, é isso. Grande abraço, até a próxima.